أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. A paz de Deus esteja com todos vocês, irmãos queridos e irmãs queridas. Mais uma transmissão ao vivo falando sobre os ensinamentos islâmicos. Desta vez, como nós falamos antes, inshallah, vamos falar um pouco sobre a pessoa do profeta Davi, que a paz de Deus esteja com ele, no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. O motivo dessa escolha, desse tema, seria justamente porque esses dias já está passando uma série, né, uma novela, uma história bíblica, uma série que mostra as histórias da Bíblia. E o nome dele é Os Reis, né? Está contando a história do profeta Davi e outros profetas, outros reis que são personagens muito importantes para irmãos cristãos, judeus e ainda para os muçulmanos, né? Uma coisa muito importante que a gente considera Davi um dos grandes profetas e faz parte, né, da crença dos muçulmanos. Ou seja, se um muçulmano fala que eu não considero Davi como um mensageiro de Deus, essa pessoa já sai da religião. Prestem atenção. Uma coisa muito importante. Na Torá, no livro sagrado dos judeus, não considera Davi como um profeta, como um mensageiro de Deus, mas considera ele como um dos reis justos que Deus deixou para o povo israelita. Em primeiro lugar, falamos assim, que Davi, para nós muçulmanos, no Alcorão Sagrado, é considerado um dos grandes profetas. Um profeta que recebeu uma escritura sagrada, chamada Salmos, ou em árabe, Az-Zabur, né? Ele recebeu uma série das revelações que foram reunidos em um livro, né? É uma escritura chamada Az-Zabur, Salmos. Então, segundo a teologia islâmica, aquele que recebe a revelação de Deus é chamado de ser mensageiro de Deus. Então, para nós, profeta Davi, diferentemente com o povo judeu, eles não consideram ele o mensageiro de Deus, mas nós muçulmanos, antes de chamar Davi de rei do povo judeu israelita, ou qualquer nome que tem, antes de tudo isso, a gente chama ele profeta, mensageiro de Deus. Justamente porque ele teve, aquele reinado dele fazia parte da sua missão profética. Ele era um dos mensageiros de Deus, né, que Deus enviou para a humanidade, né, na sua época. Uma parte da sua missão era estabelecer aquele reinado que era o reinado da justiça, o reinado de Deus. Muito interessante, daqui para frente aprendemos mais os versículos do Alcorão Sagrado sobre essa pessoa. Deus fala sobre Davi, nós designamos você como nosso legatário, como nosso representante, como nosso sucessor. Então, é tão elevado a posição do profeta Davi, que a paz de Deus esteja com ele para nós muçulmanos. Assalamu alaikum, irmão querido Reinaldo e irmão querido Daniel. Ya Allah. Boa noite a todos. E mais uma coisa antes, essas coisas são introdução para eu entrar no meu assunto, né? Se a gente quer, presta atenção, se a gente quer conhecer a diferença que existe entre o Alcorão Sagrado, livro sagrado dos muçulmanos, e outros livros sagrados, qualquer religião que seja, uma das diferenças fundamentais é sobre a história dos profetas. Os profetas são sempre citados, ou seja, relatado a história deles com muita nobreza, com muita virtude, com muita, vamos falar assim, obediência, submissão a Deus. Para nós, os profetas sempre são os exemplos da humanidade. Todos eles.
desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, Isa, alayhi salam, Jesus, Davi, Salomão, todos eles são considerados primeiramente, prestem atenção, antes de eles serem profetas, antes de eles serem rei, eles são exemplos da humanidade. Na teologia islâmica a gente fala por que Deus colocou, ou seja, designou Abraão, Noé, Adão, Jesus, Moisés, Salomão, Davi, todos, para eles fossem um mensageiro de Deus, para orientar o povo de Deus, para mudar, né, os padrões do comportamento do ser humano, né, para mostrarem a eles a senda reta de Deus, o caminho de Deus, e assim por diante. Então, para nós, o profeta Davi é um exemplo que a humanidade deve seguir. E o que é mais importante sobre os profetas seria a obediência deles. Todos eles no Alcorão Sagrado são chamados de servo de Deus. A gente não chama nenhum dos profetas como filho de Deus, nada. Nem Muhammad, Maomé, Jesus, Moisés, Abraão, Noé, nada, nenhum deles são chamados de filho de Deus. Eles são chamados de servo de Deus, servos sinceros, submissos a Deus. Sim, com uma posição elevada espiritualmente, para eles pudessem ser os exemplos perfeitos da humanidade. Tudo bem. Vamos falar agora sobre o profeta Davi, que a paz de Deus esteja com ele, esse grande homem, no Alcorão Sagrado. Vamos ver como os muçulmanos pensam sobre essa pessoa. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa pessoa para nós muçulmanos. No Alcorão Sagrado, Deus menciona o nome de Davi, ou Davud, em língua árabe, 16 vezes. 16 vezes a gente encontra a palavra de Davi, o nome do profeta Davi, no Alcorão Sagrado. É muito interessante, eu preparei, na verdade eu não vou ter muito tempo para mencionar todos os versículos do Alcorão Sagrado, vai ter muitos versículos, né? E alguns versículos são muito longos, então não vou perder muito tempo. Eu deixei bem resumido, né, como os muçulmanos pensam sobre o profeta Davi, como nós podemos encontrar a pessoa do profeta Davi no Alcorão Sagrado. Deus menciona 10 qualidades, preste atenção. Deus Altíssimo, Allah, menciona 10 qualidades espirituais para o profeta Davi no seu livro, o Alcorão. Em primeiro lugar, a sabedoria. Fala, Davi era uma pessoa de sabedoria. E depois, julgamento com equidade. Era uma pessoa justa. E depois, um servo sincero de Deus. Temos alguns versículos que falam, Davi era um servo sincero de Deus. No outro versículo, Deus chama Davi como um homem sábio. Homem sábio, conhecedor. Tem outro versículo que fala, Davi era um homem poderoso, homem político. Né? Homem político. Homem que frequentemente está pedindo perdão. Essa palavra é muito importante. Davi, no Alcorão Sagrado, fala, Innahu Awwab. Ele era Awwab. O que quer dizer Awwab? Awwab é aquele que frequentemente está pedindo perdão. Mesmo que não cometa pecado. Sim, no Alcorão Sagrado, na teologia islâmica, os profetas são considerados infalíveis. Eles não cometem erros. Eles não erram, eles não pecam. Mesmo assim, para aproximar mais de Deus, o profeta Davi não deixa de pronunciar as frases de pedir o perdão para aproximar mais de Deus, né? Outra qualidade que nós encontramos no Alcorão Sagrado sobre o grandioso Davi seria Khalifatullah, o legatário de Deus, o representante de Deus na terra. Muito interessante, Deus quer designar alguém que fosse o seu representante na terra, chama Davi assim, ó Davi, você é nosso representante.
Olha a grandeza dessa pessoa no Alcorão Sagrado. Representante de Deus, legatário de Deus, sucessor de Deus. Tem muitas palavras para a gente mencionar. Saleh, outra palavra que nós temos no Alcorão Sagrado. Um servo benfeitor, bondoso, virtuoso. E depois temos a palavra de Al-Mulk, que seria o reinado. Uma pessoa que teve o reinado, que é uma das outras qualidades que nós podemos encontrar sobre o profeta Davi no Alcorão Sagrado. Segundo a história islâmica, ou seja, os ensinamentos islâmicos, o pai de Davi era uma pessoa chamada Isha. Isha era de linhagem de Lavi. Lavi era um dos filhos do profeta Jacó. Então, Davi é considerado de linhagem do profeta Jacó, né? Sobre o poder corporal dele, o corpo poderoso do profeta Davi, nós encontramos no Alcorão Sagrado os versículos que falam sobre a luta dele com Golias, né? Que ele conseguiu acabar com ele, que era um dos inimigos do povo judeu naquela época. É muito interessante. Talut, que era um dos grandes reis, Talut, não sei como traduzir em português, falou: aquele que consegue colocar a roupa de Moisés, aquele que dá para ele a roupa de Moisés, não sei como explicar, a roupa de Moisés, aquele que consegue colocar para ele mesmo, aquele que cai nele a roupa do profeta Moisés, consegue matar o Golias. Davi veio e falou: talvez eu possa colocar essa roupa. Colocou e deu certo. Estava bem feito, né? Para o corpo, né? Para a fisionomia do profeta Davi. E por fim, ele conseguiu matar Golias. Sobre o poder espiritual do profeta Davi. Isso aqui é muito importante, irmãos queridos. Está escrito: meu filho chama Davi, Deus abençoe ele, Talut e Saul. Sim, Talut e Saul, que era um dos reinados um dos reis do povo judeu, que no Alcorão Sagrado nós temos alguns versículos que também elogia bastante essa pessoa, que era uma das pessoas virtuosas segundo a religião islâmica, né? A gente não tem muito tempo para explicar tudo isso, mas tem versículos que falam sobre essas histórias. Se alguém quiser, pode mandar mensagem para eu preparar os versículos que contam essas histórias que a gente passa muito rápido, né? Presta atenção, uma palavra do profeta Muhammad sobre o profeta Davi, sobre o poder espiritual dele. Ele fala: a metade do ano, profeta Davi, a metade do ano, ou seja, mais de 150 dias, ele fazia jejum. Ele teve jejum. Durante o dia, ele não comia nada, não bebia nada. Olha o poder espiritual do profeta Davi. Um dia ele come, no outro dia faz jejum. É muito interessante, o profeta Muhammad continua, né? Tem uma palavra assim, que muitas noites ele estava em vigília adorando Deus. Era uma pessoa devota, adoradora a Deus. Um servo temente a Deus. Imagina um servo tão puro, tão nobre, que a metade do ano está em jejum e muitas noites fica em vigília para adorar Senhor de Deus, para adorar Senhor do universo. Temos agora alguns versículos no Alcorão Sagrado, o capítulo 38, os versículos de 20 e 24. 20 até 24. Deus fala para o profeta Muhammad: ó Muhammad, tolera o que dizem e recorda-te de nosso servo Davi, vigoroso que foi contrito. Em verdade, submetemos-lhes as montanhas para que com ele nos glorificassem ao anoitecer e ao amanhecer. E também lhe
congregamos todas as aves, as quais se voltam a ele. E lhe fortalecemos o império e o agraciamos com a sabedoria e a jurisprudência. Nós encontramos esses versículos sobre o profeta Davi, que a paz de Deus esteja com ele. Olha, no Alcorão Sagrado temos uma realidade muito linda, presta atenção. Deus fala no Alcorão Sagrado, tudo quanto existe no céu e na terra glorifica a Deus, mas vocês não entendem a linguagem deles. Qualquer coisa que você vê no seu dia a dia glorifica a Deus. Tem uma linguagem que você, eu, ninguém entende, mas eles conhecem, ou seja, reconhecem seu Senhor. Até mesmo as pedras, plantas, qualquer coisa, segundo o Alcorão Sagrado. E temos uma palavra do Imam As-Sadiq, alayhi salatu wassalam, que fala, toda vez que o profeta Davi, que a paz de Deus esteja com ele, saía da sua casa rumo a um deserto. Olha, um servo tão, vamos falar assim, sincero. Quer rezar, sai da cidade. Vai para o deserto. E faz o que no deserto? Ele abre o seu livro, Salmos, e começa a recitar. O mesmo livro que recebeu como revelação, como orientação para seu povo. E o Imam As-Sadiq, alayhi salatu wassalam, fala, quando ele começava, quando ele recitava os versos de Salmo, as montanhas, as pedras, os passarinhos, eles mesmos, todos os elementos, repetiam com ele as glorificações, as orações. Imagina um servo tão puro, tão nobre, quando reza, todas as coisas ao seu redor rezam por ele. Rezam com ele, vamos falar assim. Rezam com ele. Repete a frase dele. A montanha fala a mesma coisa que você fala, a montanha fala. Ele e Davi, grandioso homem de Deus, grandioso profeta de Deus, mensageiro de Deus. Podemos mencionar isso também, que esses versículos também são lindos. No capítulo 34 do Alcorão, versículo 11 e 12, Deus fala, agraciamos Davi com a nossa merece e dissemos, ó montanhas, ó pássaros, repeti com ele os louvores de Deus e lhe fizemos maleável o ferro. E lhe dissemos, faze com ele cotas de malha e ajustas, praticai o bem, porque bem vemos tudo quanto fazeis. Segundo os ensinamentos islâmicos, o profeta Davi sabia um milagre. Ele sabia modelar o ferro facilmente, né? E com esse ferro que ele sabia modelar, né, sabia formar como um fio, ele conseguiu fazer o quê? Cota de malhas, ou seja, um tipo de armadura. Eu preparei um texto de Wikipedia para a gente entender o que é isso, o que seria a cota de malha. Fala assim, a cota de malha é um aparato utilizado como proteção para o corpo, que consiste em uma série de argolas de meta e muitas vezes ferro forjado. Segundo a história islâmica, segundo os ensinamentos islâmicos, a primeira pessoa que conseguiu fazer cota de malhas era o profeta Davi. Quem ensinou a ele? Deus Altíssimo seja. Naquela época, antes dessa vamos falar assim, dessa milagre do profeta Davi, as pessoas tinham que carregar um pedaço de ferro para se defender, para que fosse uma proteção, né, contra as espadas. E Deus ensinou o profeta Davi a fazer esse tipo de vestimenta, né, a cota de malha, né. Aqui também cabe falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante, ou seja, a questão polêmica.
Vamos falar um pouquinho sobre a questão polêmica que nós temos também no Alcorão Sagrado e também na Bíblia, especialmente na Torá, no livro sagrado dos judeus. Vou ler muito rápido essa história que Deus fala no, deixa-me achar onde, capítulo 38, versículo 21 até versículo 26. Deus conta uma história muito interessante sobre o profeta Davi no seu livro. Deus fala: conheces a história dos litigantes que escalaram o muro de oratório quando apareceram a Davi, que os temeu. Então lhe disseram, não temas, pois somos dois litigantes. Um de nós tem prejudicado o outro. Julga-nos, portanto, com equidade e imparcialidade. Indica-nos a senda justa. Este homem é meu irmão, tinha 99 cordeiros, e eu um só. E disse-me para confiá-lo a ele, convencendo-me com a sua verbosidade. Davi lhe disse: verdadeiramente, fraudou-te com o pedido de acréscimo da tua ovelha. Muitos sócios se prejudicam uns aos outros, salvo os fiéis que praticam o bem. Porém, quão poucos são. E Davi percebeu que o havíamos submetido a uma prova. Implorou o perdão de seu Senhor e caiu contrito em genuflexão. E lhe perdoamos tão falta, porque ante nós ele goza de dignidade e excelente local de retorno. Ó Davi, em verdade, designamos-te como legatário na terra. Julga, pois, entre os humanos com equidade, e não te entregues à concupiscência, para que não te desvies da senda de Deus. Sabei que aqueles que se desviam da senda de Deus sofrerão um severo castigo, por terem esquecido o dia da ressurreição, ou seja, o dia da rendição de contas. Temos essa história no Alcorão Sagrado sobre duas pessoas que vieram pedindo um julgamento do profeta Davi. Mas qual seria o erro do profeta Davi nessa história? Profeta Davi, segundo os ensinamentos islâmicos, ele achava que Deus não tinha criado um homem mais sábio que ele. E Deus deixou uma prova na vida dele para que ele saiba, ainda precisa pedir a Deus que aumente o seu conhecimento. Ele aprendeu um pouquinho. Ele tinha que perguntar de dois lados, mas não perguntou, segundo o Alcorão Sagrado. Agora, daqui a pouco, vou contar a história que temos na Torá, né? No Velho Testamento nós temos. Mas, segundo a religião islâmica, o erro do profeta Davi será isso. Em primeiro lugar, falei, ele achava que Deus não tinha criado um homem mais sábio que ele, e Deus colocou uma prova na vida do profeta Davi para que ele perceba, ainda precisa pedir o aumento do conhecimento por parte de Deus. Ele teve um pouquinho de pressa. Ele tinha que perguntar por dois lados. Chegou duas pessoas, eu tenho 99 cordeiros, e outro tem um. E aquele que tem 99 está pedindo um do outro. Antes de perguntar daquele que somente tem um cordeiro, falou para aquele que tem 99, você está cometendo injustiça. Por que você está pedindo uma pessoa, está pedindo um cordeiro, somente ele tem um? Esse seu pedido é injusto. Ele tinha que perguntar aos dois lados,
Ele tinha que pensar e fazer um julgamento com equidade. Isso seria o erro do profeta Davi, que segundo os ensinamentos islâmicos, a gente agora leu que não demorou nem um pouco que ele, profeta Davi, percebeu a prova de Deus e depois de muito pouco tempo fez prostração e implorou o perdão de Deus. É muito interessante, bem depois desse arrependimento, o que Deus fala? Olha, acontece uma prova, o profeta Davi percebe sua fraqueza, ainda precisa de pedir mais aumento do conhecimento, já percebe isso, o que acontece? Vai implorar o perdão e Deus aceita. E ainda Deus revela esse versículo. Ó Davi, em verdade designamos-te como legatário na terra. Deus aceitou o perdão dele e ainda designou ele como seu legatário na terra. Olha, é tão querido o profeta Davi no olho de Deus. No olho de Deus, esta pessoa é tão querida. Aqui temos duas histórias que no Alcorão Sagrado, olha, deixa-me um pouquinho. Aqui tenho esse livro, As Histórias do Alcorão Sagrado, que um dos grandes sábios atuais, Ayatollah Makarim Shirazi, escreveu esse livro, que ele estudou os versículos do Alcorão Sagrado e as palavras do profeta Muhammad para escrever as histórias, né, do Alcorão Sagrado. No Velho Testamento, nós temos duas. Vou explicar. Essa parte é muito mais importante que tudo. Eu falei tudo isso para chegar a esse ponto. Por favor, prestem atenção. Nós temos duas histórias bem estranhas no Velho Testamento sobre essa pessoa. Agora explicamos quem é Davi para os muçulmanos. Homem nobre, servo de Deus, homem sincero, devoto, submisso a Deus, bom servo de Deus. Mas temos a primeira história onde ele sai, né? Ou seja, no pátio, ou terraço do seu palácio, e olha para baixo, encontra uma menina. Eu esqueci o nome dele, Betesaba, alguma coisa assim, que era a esposa de Uria. Vê ela, está se banhando, está limpando, na verdade, seu corpo. Uma menina pelada. Fica apaixonada por ela. Vai falar para aquele servo que trabalhava para ele no seu palácio, chamar aquela moça. E aquele vai, chama ela, vem no palácio do profeta Davi. Meu Deus, é muito triste. O profeta Davi, astaghfirullah, dorme com ela, comete um adultério, um pecado tão grave, e a menina vai, passa um tempo, menina manda uma mensagem, ou seja, com uma pessoa, que eu já estou engravida, ou seja, eu sou grávida, você me engravidou. E o profeta Davi fala para manda uma mensagem, uma carta para um dos seus soldados que estava no exército, para colocar Uria bem na frente, né, dos soldados do exército, para que ele morresse. E depois, para que Davi pudesse se casar com sua esposa. Isso temos a primeira história. Meu Deus. E ainda pior, ainda mais triste, essa mesma moça é a mãe de Salomão. Se a gente quiser falar sobre o Salomão, também é uma das pessoas mais nobres que pisou na terra. Um exemplo da humanidade. A mãe dele era uma pessoa dessa, que comete um adultério, um pecado tão grave. Tudo bem, essa é a história que nós temos. E agora, daqui a pouco, eu vou falar de onde surgiu essa história. E tem uma outra história
que é muito parecido da história do Corão Sagrado, que tem na verdade, no livro de Shmuel, Deus manda um dos seus profetas chamado Nathan, né, para falar com o profeta Davi, e aquele homem de Deus, profeta de Deus, fala para o profeta Davi. Em uma cidade tinha duas pessoas, uma das pessoas era muito rica e o outro era muito pobre. Um viajante chega, né, fala para o rico, que tinha muita coisa, carneiro, boi, tudo isso, para receber ele, né, para dar comida para ele. E o homem rico não aceita. E o homem pobre, que somente tem um cordeiro, o viajante ataca e pega o cordeiro dele e mata. Quando Nathan fala para o profeta Davi sobre essa história, fala o que a gente tem que fazer. E Davi fica muito furioso. Fala para o Nathan, aquele que cometeu esse erro merece a morte. Aquele que matou o cordeiro merece a morte. E depois muda a sua ideia e fala que em vez de um cordeiro, tem que devolver quatro, na verdade, cordeiro. Depois disso, Nathan fala para Davi, aquele homem viajante é você. Ou seja, a história que nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, seria um exemplo, dá uma lição para o profeta Davi, que a paz de Deus esteja com ele. E depois disso, quando o profeta Davi percebe seu erro, faz pedido de perdão, faz a questão de arrependimento, Deus aceita o arrependimento, mas ainda depois da aceitação do seu arrependimento, o profeta Davi recebe dolorosos castigos. Tudo bem. Temos essas duas histórias. Já perceberam a diferença que existe no Alcorão Sagrado e no Velho Testamento? No Alcorão Sagrado tem duas pessoas, na verdade, vão mostrar para ele, vão explicar um caso, né, que eles tinham para o profeta Davi julgar entre eles. E o profeta Davi, como eu expliquei, percebe seu erro, faz perdão, e depois quando o profeta Davi implora o perdão, Deus coloca ele como legatário, Deus coloca ele como seu representante na terra e finaliza. E Deus recomenda para o profeta Davi que seja um rei justo, julga com equidade, né? Mas essa história que agora lemos, agora conhecemos no Velho Testamento, na parte 12, no livro Shmuel, não sei como traduzir em português, aqui tem um livro em árabe e persa, conta uma outra história, sim. Mas tem algumas perguntas, tem algumas coisas que nós podemos falar. Em primeiro lugar, por que o profeta Davi, que era chamado de um homem justo, julga assim, aquele que matou um cordeiro tem que ser morto. Ele merece a morte. E depois muda a sua ideia. Em vez de um cordeiro, ele tem que dar 4 cordeiros. Essa história nós temos no Velho Testamento. Tudo bem. Temos uma outra questão que é muito importante também. Isso é muito importante, queridos irmãos. Uma vez, o Imam Ali, alayhi salam, o sucessor do profeta Muhammad, falou, se alguém falar que o profeta Davi cometeu adultério com a esposa de Uria, se alguém falar isso, o Imam Ali falou assim, se alguém falar isso, eu vou bater essa pessoa 2 vezes.
uma vez por diminuir a posição da profecia, atribuindo o adultério para um profeta, e depois sobre a questão de atribuição de adultério para um homem inocente. Temos uma palavra do Imam Rida alayhi salam, o oitavo imam da comunidade islâmica. Presta atenção, queridos irmãos. Essa história da esposa de Uria teve origem, mas não é assim que conta no Velho Testamento. Agora vou falar para vocês o que aconteceu. Segundo a palavra do Imam Rida alayhi salam, na época do profeta Davi tinha uma tradição errada, uma cultura errada. Qual era a tradição errada naquela época? A menina viúva, aquela menina que já perdeu seu marido. Eles, naquela época, tinham uma cultura errada. Aquela menina não podia mais se casar. Ninguém se casava com as meninas viúvas. O profeta Davi, por receber uma ordem de Deus para quebrar essa cultura errada, fez questão de casamento com a esposa de Uria, que era um dos mártires, né, que perdeu sua vida, na verdade, no exército do exército do profeta Davi. O profeta Davi recebeu uma mensagem, segundo a palavra do Imam Rida, para quebrar essa cultura errada. Ele, Davi, se casa com uma menina viúva. E naquela época, as pessoas levaram muito pesado isso. Como uma pessoa pode se casar, um homem como Davi consegue se casar com uma viúva que morreu o marido dela? E depois disso, começou a surgir as palavras, começou a surgir as histórias. Uma pessoa vem, vocês sabem quando ficou apaixonado o profeta Davi pela esposa de Urias? Ele estava no terraço do seu palácio, olhou para ela, e depois uma outra pessoa veio adicionar uma outra coisa, falou que, olha, a esposa de Urias ela era, vamos falar assim, pelada, e depois uma outra terceira pessoa falou, eu já percebi, quem matou Uria era o mesmo Davi, para que ele pudesse se casar com a esposa dele. Betsaba, né? Essas histórias surgiram assim. Mas a origem de tudo era isso. O casamento do profeta Davi com Betsaba, a esposa de Uria, era uma missão dada por Deus, ordenada por Deus, para quebrar essa cultura errada na sociedade daquela época. O homem ainda pode se casar com uma menina viúva. Qual é a diferença entre uma menina viúva com uma menina solteira? Nada. Mas naquela época era muito feio o homem se casar com uma viúva. A viúva, a mulher, quando perde seu marido, tem que morrer depois. Não tem como se casar. E o Davi vem para quebrar essa cultura. Para formar sua sociedade, formar a sociedade, pensar, para conduzir sua comunidade, sua sociedade, pensarem nas coisas de uma forma lógica, racional. Qual a diferença entre uma menina viúva e uma menina solteira? Nada. Tudo bem, ela perdeu o seu marido, tem que ficar na casa para sempre, não pode mais se casar? Quem falou isso? Deus? Não. Então Deus mandou uma mensagem para mim, uma ordem, uma missão que faz parte da minha missão profética para quebrar essa cultura. Eu vou quebrar. Eu vou se casar com a esposa de Uria para quebrar isso. Para facilitar a vida daquelas viúvas que perderam seu marido. Olha que lindo! No islamismo nós interpretamos, contamos as histórias dos profetas. O Davi dos muçulmanos é mais nobre, ou o Davi dos judeus. O Alcorão Sagrado relata mais linda o Velho Testamento.
Vamos deixar uma outra comparação. O Davi do Alcorão Sagrado pode ser o exemplo da humanidade ou Davi do Velho Testamento? Vocês que têm que responder. O Davi do Alcorão Sagrado merece ser o exemplo de toda a humanidade. Mas o Davi do Velho Testamento, não. Hoje em dia no Brasil, se alguém fazer isso, vamos falar assim, qualquer país, no Brasil não, qualquer país do mundo, um ministro, um presidente da república faz isso. Sai da sua casa, olha para outras casas que está abaixo, olha para uma menina, oh, que linda, se casa com ela, faz adultério com ela e manda matar o marido dela para facilitar o casamento com ela. Como, hoje em dia, como os seres humanos pensam sobre esse presidente? A mesma coisa. Então, falamos assim, o Davi do Alcorão Sagrado pode ser o exemplo da humanidade. Já é o exemplo da humanidade. Mas o Davi do Velho Testamento, não. Tudo bem. Tudo bem. Que Deus abençoe todos vocês, não vou prolongar mais que isso. Mas eu gostaria de repetir essas palavras que nós temos, essas coisas que eu preparei sobre o profeta Davi no Alcorão Sagrado. Vou repetir porque é muito importante. Queridos irmãos, prestem atenção. No Alcorão Sagrado, Deus menciona diversas qualidades para o profeta Davi. Davi dos muçulmanos, Davi do Alcorão Sagrado tem essas qualidades. Em primeiro, homem de sabedoria. Homem de julgamento com equidade. Servo sincero de Deus. Homem conhecedor e sábio. Homem poderoso, corporalmente e ainda espiritualmente. Homem político. Homem que frequentemente pede perdão por Deus. Homem conhecido como legatário de Deus na terra, o representante de Deus na terra. Homem benfeitor, o rei do povo judeu naquela época. É conhecido assim o grandioso profeta Davi. Que a paz de Deus esteja com ele. Que a paz de Deus esteja com o seu filho Salomão, grande Salomão, profeta Salomão. Quem sabe daqui para frente vou explicar um pouco sobre o profeta Salomão, que é muito também oprimido esta pessoa. Queridos irmãos, no Velho Testamento, Salomão morre descrente, incrédulo. Salomão, tão grandioso, morre descrente. Vai, buscam, procuram. Esse homem, meu Deus, que temos versículos muito lindos, lindos sobre esta pessoa. Homem de fé, homem de devoção, homem de oração, homem de Deus, de verdade, um homem de Deus, Salomão. Também tem uma diferença muito grande entre Salomão do Alcorão e Salomão do Velho Testamento, de Torá. Tudo bem, não vou prolongar mais que isso, que Deus abençoe todos vocês, inshallah continuamos, vamos ter mais transmissão ao vivo, vamos trazer mais ensinamentos da religião linda, querida, do islamismo para vocês, queridos irmãos, queridas irmãs. Queridos irmãos, irmãos que estão me assistindo, se tem algumas perguntas, temos alguns minutos para eu responder as perguntas. Está escrito, irmão Daniel, Talut, sendo o rei Saul, foi escolhido pelo povo israelita, descartado a teocracia de Allah. Olha, irmão, sobre Talut, um dia quando se encontrar, falo para você, irmão, não é assim. Talut, segundo, ou seja, o Saul, segundo a religião islâmica, segundo o Alcorão Sagrado, é o enviado de Deus. Deus envia ele para que fosse o rei para o povo judeu, para que ele fosse o governador, na verdade, governante, na verdade, entre o povo israelita. Se Deus quiser, quando te encontrar, vou mencionar os versículos do Alcorão que fala sobre esse assunto. Talut ao Saul.
Muito obrigado, não sabia o nome dele em português, fica Saul. Assalamu alaikum wa rahmatullah, uma boa noite a todos.